Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês o que está por trás do avião de transporte militar da Rússia, um cargueiro militar, que foi abatido em plena fronteira próxima com a Ucrânia, e os possíveis sistemas de abate que podem ter sido utilizados contra o avião em pleno ar. Então, trata-se de uma situação grave que ocorreu recentemente na Rússia e que está dando muita discussão em todas as redes sociais, nas mídias e também nas teorias por trás deste incidente. E antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal para ajudar cada vez mais o canal se alavancar. Peço também que ativem as notificações para não perder nenhum vídeo do canal e, se possível, curta o vídeo, compartilhe para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E, como vocês já sabem, temos o nosso site, a nossa loja do Área Militar. Temos mais de 70 itens exclusivos aqui para vocês, como camisetas. Também temos aqui canecas, como olha que legal essa caneca dos motores Raptor. Temos os brasões e forças de operações especiais da Ucrânia. Temos do A-29 Super Tucano. Temos também da Rússia. Temos caneca do canal e muito mais. São mais de 70 itens exclusivos aqui no site, com excelente qualidade e o melhor, com um preço realmente muito justo e que cabe no seu bolso. Então acesse umapenca.com/área militar. E eu quero agradecer imensamente, mandar um abraço a todos os membros ativos do Clube dos Canais do Área Militar, que doam todos os meses um pequeno valor. Quero agradecer ao Brasil Soberano, Marden Goldman, Renner 27, Antônio Cruz, Rodrigo Castro e Adenilson Correia. Muito obrigado pela participação de todos vocês que ajudem muito o canal. E com este valor, realmente vai nos ajudar em muito com o nosso trabalho diário aqui na plataforma e nas redes sociais. Quais as vantagens de ser membro? Por exemplo, os membros do canal vão ter o seu comentário destacado entre todos os comentários das pessoas nos vídeos e também podem ter acesso exclusivo a determinados vídeos aqui do canal Área Militar. E além disso, vão ser citados como estão sendo citados aqui hoje no vídeo de análise. Muito obrigado pela participação de todos os membros no Clube dos Canais do Área Militar. E vamos para o que interessa, vamos para o que é relevante e expandimos o nosso conhecimento, que é que no dia de quarta-feira, 24 de janeiro, por volta das 11h15 da manhã pelo horário de Moscou, um avião de transporte militar da Rússia caiu ali na região do Oblast de Belgorod, bem do lado da Ucrânia, alguns quilômetros ali da fronteira mais próxima com a Ucrânia, de forma inesperada. Como vocês podem atestar nesta imagem, foi a partir de um vídeo gravado no momento exato da queda do avião em uma zona rural nevada da Rússia. Acontece que houve uma explosão antes da queda do avião, e essa explosão ocorreu em pleno ar, seguida, é claro, da queda do avião, que foi identificado como um cargueiro militar da Rússia, Il-76. Segundo informes posteriores do Ministério da Defesa da Rússia, dentro da aeronave havia 74 pessoas. 65, segundo a Rússia, eram prisioneiros de guerra ucranianos que estavam passando por um processo de troca de prisioneiros com a Ucrânia, e também mais 9 integrantes, 9 tripulantes ali, entre eles militares russos, e o desfecho foi realmente uma catástrofe, uma tragédia. Nenhum sobreviveu a este grave acidente. Então as autoridades ucranianas não confirmaram, também não negaram imediatamente essas alegações da Rússia sobre o acidente, que teve como responsabilidade a própria Ucrânia na região de Belgorod, e que a própria Ucrânia, Kiev, estaria investigando este fato. Então, ao longo da guerra, nessa guerra na Ucrânia, sabemos que a verdade é a primeira
que é ferida, que sofre um dano grave e que morre no campo de batalha. Tanto por parte da Rússia quanto por parte da Ucrânia, as guerras de informações elas são colocadas como ferramentas de manobra para ganhar vantagens no terreno, no campo de conflito e até mesmo entre aqueles articuladores e financiadores da guerra, entre eles o Ocidente e os aliados da Rússia, por exemplo. E a Rússia, nesse caso, chamou este incidente de um ato terrorista protocolado de responsabilidade da Ucrânia. Foi uma acusação extremamente grave em que a Ucrânia, ela até agora, nesse momento, não reportou, não distribuiu nenhum relatório sobre essa situação. Por quê? Os russos culparam a Ucrânia pela queda deste ataque decorrente a um ataque por mísseis lançados por sistemas antiaéreos da região de Kharkiv, a região aqui mais ao nordeste da Ucrânia. De acordo com esses últimos relatórios que foram levantados por fontes russas. Inclusive, essas fontes russas dentro do Ministério da Defesa, que reportaram diretamente às mídias locais ali, a Euroásia, da região da Euroásia, falaram que radares russos identificaram, que estavam estacionados na região de Belgorod, identificaram e detectaram ao menos 2 mísseis terra-ar lançados a partir da Ucrânia. E outros relatórios já detectam que houve 3 mísseis que foram disparados em relação a essa ida da região de Kharkiv para a região de Belgorod. Então o avião ele teria caído perto da cidade de Iblanovo, na região de Belgorod, que dá menos de 50 quilômetros da fronteira mais próxima com a Ucrânia, na região de Kharkiv, Oblast de Kharkiv. Então, de acordo com o apurado que eu apurei, este avião russo ele fez uma trajetória realmente bem extensa ao longo dos dias, ao longo das semanas, principalmente na região da África, passando ali na região do Egito, e foi nas imediações do Oriente Médio antes de desaparecer no Oblast da Rússia, em Belgorod. Então acredita-se que o IL-76 ele tenha saído do Egito, sentido Arábia Saudita, na região do Golfo Pérsico, pelo Mar Vermelho até a região do Golfo Pérsico, e passou ali da Arábia Saudita e adentrou no território, no espaço aéreo do Irã, que segundo alguns informantes relatam que essa trajetória na região do Irã foi mais para um abastecimento do que para abastecimento de combustível, do que abastecimento de armamentos, como os ucranianos, algumas fontes na Ucrânia estão alegando que esse avião estava na região do Irã buscando equipamentos para uso na guerra em curso na Ucrânia. Então, fontes anônimas realmente destacam, fontes anônimas dentro das Forças Armadas da Ucrânia, atestam que o Il-76 da Rússia carregava mísseis antiaéreos do tipo S-300. Então, eu fico realmente nesta dúvida se havia realmente esta possibilidade, mas quando identificamos que um avião como este, que pode carregar mais de 120 pessoas a bordo e tinha apenas tinha apenas ali 75, 74 pessoas, pode ser que houve ali uma modificação no interior dessa aeronave e que poderia estar carregando realmente sistemas antiaéreos que poderiam ser utilizados também como sistemas ofensivos. É uma possibilidade que não pode ser descartada, sim. Então a alegação de que a Ucrânia quem abateu o avião, a princípio não fez muito sentido para alguns analistas do Ocidente e analisando de forma realmente mais abrangente de tudo isso. Por quê? Kiev estaria realmente ciente de que haveria ali um translado ou um intercâmbio, ou melhor, uma troca de prisioneiros de guerra da Rússia e da Ucrânia. Inclusive, haveria um outro avião militar, um cargueiro militar, fazendo o mesmo trajeto, porém com ao menos 80 prisioneiros. No entanto,
Este avião ele conseguiu escapar dessa trajetória, desse suposto ataque também antiaéreo, porque o IL-76 que estava à frente foi o escudo, de alguma forma foi o escudo primário dos mísseis disparados pela Ucrânia, segundo o que atestam os relatórios da Rússia. Tá? Então, inclusive, o porta-voz da inteligência militar ucraniana, Andriy, ele até destacou que a troca realmente de prisioneiros iria acontecer na quarta-feira, tá? Mas que parece que não foi adiante por algumas questões diplomáticas entre as partes. Então, é um fato que ocorreu e um fato realmente muito grave, muito estranho. Inclusive, o presidente da Duma da Rússia, Vyacheslav Volodin, ele orientou o parlamento russo a enviar um discurso formal até o Congresso dos Estados Unidos e para o parlamento da Alemanha para atestar e registrar esse incidente envolvendo possivelmente dispositivos de fabricação dos Estados Unidos ou de fabricação da Alemanha, que ainda está sendo apurado. Então, se formos levar em conta que nesta exata região de Belgorod, ali na região da Rússia, a Ucrânia ela possui algumas forças paralelas de resistência contra a própria Rússia. Podemos até assumir que a ideia e suposição de que militares ucranianos estariam por trás deste abate do IL-76 faria mais sentido quando estamos avaliando nesse sentido de que haveria posições de resistência dentro da Rússia. Então eu fiz aqui um apanhado de forma muito breve, rápida, lembrá-los que em maio do ano passado, alguns grupos rebeldes apoiados ali pela Ucrânia e de origem russa, tá? Isso que é o mais importante ser destacado, inclusive ali esses rebeldes que inclui a Legião da Liberdade da Rússia, começaram a atacar algumas posições militares do exército russo na região de Belgorod, fazendo ali uma grande incursão que, inclusive, derrubou ali diversas aeronaves da própria Rússia na região de Belgorod nos meses ali de maio e junho, que começou ali principalmente no dia 22 de maio. Então, por conta desta resistência isolada, não dá para descartar realmente a possibilidade de apoiadores ucranianos por trás deste ataque, né? Por conta desses atos, dessas forças de resistência que estão margeados ali na região de Belgorod. Mas esse avião, que ele tinha um caminho de Belgorod, vindo do campo aéreo de Chikalovsk, na região também de Moscou, ao redor ali da capital russa, haveria essa possibilidade de troca de prisioneiros de guerra que estavam realmente programado para ocorrer ali na região da passagem de Kolotilovka. Essa região de Kolotilovka, ela já estaria sendo preparada para esta ocasião em que já houve algumas trocas de prisioneiros no passado. Então esse avião IL-76, ele saiu da região de Moscou, na região de Chikalovsk, e passou a adentrar na região de Belgorod, mas não se sabe se realmente estaria naquela base aérea para ser ali, fazer o seu pouso e transferir os prisioneiros para aquela região, sendo que a própria Ucrânia disse que essa possibilidade desse processo de troca estaria, vamos dizer assim, encerrado por conta de algumas divergências entre as partes da Rússia e da Ucrânia. Então, tirando essa possibilidade de apoiadores ucranianos ali em Belgorod, que terem sido os autores do lançamento de artefatos antiaéreos e que destruiu essa aeronave, os relatórios que foram divulgados pela Rússia dizendo que os ataques, os mísseis foram disparados do oblast de Kharkiv. Então é importante destacar que o avião ele foi abatido, sim, com base nas últimas fotos divulgadas da estrutura da fuselagem, que mostrou ali diversas perfurações, estilhaços, possivelmente por mísseis, tá?
Então não há como descartar que ele não foi abatido, porque as próprias imagens, as próprias fotografias previamente já emitidas pelos russos já demonstram que ele foi abatido. Então, vou analisar aqui de forma muito específica que as possibilidades quais os sistemas que poderiam ter sido utilizados para abater esse avião, tá? Sabemos que podemos até cogitar que a Ucrânia ela possui em mãos, neste momento, e possivelmente implantados em Kharkiv. É claro que podemos deixar bem claro aqui que não há qualquer possibilidade, qualquer relatório que confirme o posicionamento concreto de alguns artefatos antiaéreos, por exemplo, Patriot e Iris-T na região de Kharkiv ou muito menos em Kiev, tá? Vamos deixar bem claro isso, por conta de questões de segurança da própria Ucrânia. Então não dá para saber se realmente existem equipamentos desse tipo dentro de Kharkiv ou até mesmo dentro de Kiev. Não há uma posição, uma geografia exata desses sistemas na região. Mas vamos colocar aqui em cena dois tipos de sistemas, o Iris-T e o Patriot. Nesta imagem que eu fiz bem detalhada, temos aqui Kiev, temos aqui Kharkiv, toda essa fronteira aqui demarcada em vermelho, vocês observam, é do interior à Ucrânia, temos a Bielorrússia mais ao norte e a Rússia mais ao nordeste da Ucrânia. Observem que a distância de Kiev até região de Belgorod, ou melhor, de Iblonovo, onde o avião, o Il-76, foi abatido, tem ao menos 465 quilômetros de distância, tá? Já podemos descartar várias situações nesse percurso. Mas o que chama atenção é que dentro desta área de fronteira entre Belgorod e Kharkiv, temos a cidade populosa e bem densamente povoada de Kharkiv e também Yablonovo, uma distância de fronteira mais próxima de Kharkiv com a cidade onde o avião caiu, de ao menos 50 quilômetros de distância. Então, o que podemos aqui atestar, a princípio, quais os sistemas que poderiam ser utilizados? Vamos falar do Iris-T SLM, ou seja, um sistema de fabricação alemã que envolve mísseis que engajam a distâncias superiores ali de 40 quilômetros de distância. Então, se formos ali a tentarmos para o extremo limite de fronteira de Kharkiv com Belgorod, mesmo nos extremos limites, utilizando o Iris-T do tipo SLM de até 40 km e 12 quilômetros, 40 km de distância até 12 km de altitude, não vai ser possível que a Ucrânia tenha atingido o avião na região de Yablonovo por conta da distância efetiva do míssil que se encontra neste raio de 40 km de circunferência de perímetro. Então seria impossível o Iris-T do tipo SLM atingir o avião Il-76. Mas e o Iris-T SLS? Menos ainda, porque se trata de um equipamento de curto alcance que está em torno de 20 km de distância ou até menos, de 12 km de distância, a depender do equipamento. E o que resta neste momento avaliarmos de possibilidade de ataque dos sistemas ucranianos que possivelmente abateu o Il-76. Podemos atestar que foi o Patriot, o sistema Patriot posicionado na região de Kharkiv ou nos arredores de Kharkiv, que não se pode ser descartado. Por quê? O Patriot, na versão da Ucrânia, a Ucrânia ela recebeu, segundo os relatórios divulgados em aberto, a Ucrânia, é claro que o Patriot, o sistema Patriot, tem vários sistemas, entre eles o PAC-2 e o PAC-3 do tipo MSE. O tipo MSE que está nas mãos da Ucrânia é um tipo de equipamento que ele engaja especificamente mísseis balísticos e de cruzeiro e também aeronaves por contato.
Ou seja, se formos colocar a prova em sua possibilidade de ataque, a distância em que o Patriot PAC-3 do tipo MSE ele alcança, ele engaja, está acima de 160 quilômetros de distância. Então, facilmente na região de Kharkiv, ele poderia atingir facilmente um avião IL-76 sem se aproximar da fronteira com a Rússia. Pode ser dentro de Kharkiv ou nos arredores ao sul de Kharkiv, muito facilmente engajando. Mas também poderia ser um equipamento do tipo PAC-2, do sistema Patriot, que também poderia ser utilizado para abater o IL-76, mas com alcance efetivo um pouco menor, de 120 km de distância, que facilmente atingiria o IL-76, que está ali na região ao menos 100 km de distância, com a fronteira mais próxima de Kharkiv e também da região de Yablonovo. Então, essa minha análise atesta que tanto Patriot PAC-2, PAC-3 da Ucrânia, atualmente em operação, podem sim ter sido utilizados para abater o IL-76 na região de Belgorod. Não dá para ser descartado, tá? É uma grande possibilidade que isso tenha realmente se efetivado. No entanto, para encerrarmos aqui e levarmos em consideração outros equipamentos nas mãos da Ucrânia, algumas considerações importantes precisam ser teorizadas e colocadas neste evento de grande gravidade para a Rússia e também para a Ucrânia. Os sistemas S-300, os sistemas de defesa antiaérea S-300 da Ucrânia, que é um sistema já muito antigo da era soviética, se encontra ainda em algumas versões que até mesmo com mísseis de alcance estendido que estão sendo utilizados nos lançadores S-300. Por exemplo, temos mísseis S-300 com alcance efetivo de 120 a 150 km de distância, mas também temos sistemas mísseis dentro dos sistemas S-300 que pode sim ter um alcance de até 300 a 350 km de distância. Então não dá para ser descartado que esse tipo de míssil S-300 tenha também corroborado para o abate do cargueiro militar russo IL-76. Mas é claro que as investigações de ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, são necessárias nesse momento para que possamos ter melhores e maiores informações a respeito das fuselagens que foram recuperadas, quais os tipos de artefatos, estruturas, partes de estruturas de mísseis, se realmente foram mísseis, que foram coletados na região ali do abate do IL-76, para assim podermos ter um relatório mais aprofundado e mais conclusivo a respeito desse incidente que ocorreu na manhã de quarta-feira na região do Oblast de Belgorod, na Rússia. Era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal e compartilhar o vídeo, curtir o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.